tempos difíceis, lições do Getsemane. Lições do Getsemane. E aí a gente vai falar de Jesus, porque Jesus de Nazaré passou por muito tempo difícil, por muito momento difícil na vida dele. Jesus, quando nasce, já nasce sendo perseguido e tentando matar ele, né? Vive numa região que é uma região muito complicada, né? Nos cenários de muita que eu diria assim, um cenário muito plural. Nazaré é uma cidade muito plural, mas uma região às vezes da Galileia com muito preconceito, enfrentando muita coisa, muita coisa. Então Jesus sabe muito bem o que é o sofrimento. Jesus sabe muito bem o que é ter tempos difíceis e momentos bem difíceis na vida. Inclusive as pessoas que iam segui-lo, ele dizia: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não prometeu a ninguém uma vida. Ele diz: no mundo vocês terão aflições. Eu não sei de onde que se tirou, e a gente vive um discurso, tanto da sociedade e o discurso cristão acabou assumindo essa perspectiva da busca de um mundo, de uma vida cheia de prazer, e de uma vida perfeita, de uma vida cheia de coisas, apenas de coisas boas. Foi isso que Deus planejou desde o princípio. Mas no momento que o homem se afasta de Deus e começa a construir abismo entre ele e Deus, entre ele e o seu semelhante, nós construímos muita dor ao longo da história. E o mundo jaz do maligno, né? A Bíblia fala isso: o mundo jaz do maligno. Então nós vivemos num mundo caído, com situações de dor, de distanciamento, de desigualdade social, de racismo. A gente tem hoje levantou uma voz, né, muito forte essa semana por causa disso. Então nós vivemos num mundo muito, muito complicado. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. Jesus não prometeu para a gente um mundo de flores, não. Não prometeu. E a igreja, e eu vou falar principalmente da igreja evangélica, ela muitas vezes tem um discurso que parece que está prometendo para as pessoas: é um Jesus que vai melhorar a sua vida, é um Jesus que vai melhorar a sua vida, é um Jesus que vai fazer você ser bem-sucedido nos padrões que está estabelecido aí. E não foi isso. Não foi isso. O Evangelho não promete isso. O Evangelho não traz isso como proposta. O Evangelho não traz isso como proposta. Então, quando a gente olha para Jesus, a gente vê o quê? Ele é um homem de dores. De acordo com a profecia, ele é um homem de dores. Jesus sofreu, e sofreu muito, desde o seu nascimento, como eu estou falando, perseguição, precisando sair correndo de uma cidade para outra porque queriam matá-lo, foragido, fugido, estrangeiro, numa cidade que não era dele, tendo que se esconder, porque tinha um rei maluco que queria matar ele. E depois, lá na frente, vem os religiosos malucos querendo matar ele. O poder de Roma e o poder de Israel, sabe, olhando para aquilo tudo e dizendo: vamos matar esse cara, porque esse cara está atrapalhando toda a nossa estrutura de poder. E Jesus sofre o que sofreu. Filme do Mel Gibson, há quem diga que tem muito exagero ali, mas o que foi vivido com Jesus foi uma carnificina. Jesus sofreu muito naquela cruz. Sofreu muito naquela cruz. Tanto que ele não tinha tempo para ele estar morto por crucificação. Por isso que quebraram as pernas dos ladrões, para que eles morressem logo, apressassem a morte. Mas Jesus já estava morto. Por isso não precisou quebrar os ossos dele, se cumpriu a profecia. Porque o sofrimento que ele teve antes mesmo de ser colocado na cruz já foi tremendo. Então nós estamos falando do nosso mestre, o nosso Jesus, que sabe muito bem o que é sofrimento. Sabe muito bem o que é passar por momentos extremamente difíceis na vida. Sabe muito bem, muito bem. E eu quero compartilhar com vocês um texto, um momento da vida de Jesus, que foi um momento extremamente de agonia. Ele estava com o sofrimento batendo na porta, um sofrimento que ele tinha muita consciência que sofrimento seria esse, que seria a cruz. Que seria tudo seria entregue na mão, né, daqueles religiosos, seria entregue na mão daqueles todos, tá? Então, a gente tem um momento onde ele vai para o jardim do Getsemane e ele faz aquela oração muito conhecida. Está lá em Mateus 26, tá? Eu vou pontuar algumas coisas, mas ele faz uma oração muito conhecida. Que é aquela oração onde ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E ele leva os discípulos para estarem com ele lá e faz essa oração ali. Ele ora 3 vezes pedindo ao Pai que, se possível, afaste dele esse cálice. Depois que ele faz essas orações, Deus em silêncio, o Pai em silêncio, ele entende o que já era óbvio, porque já estava claro para Jesus.
o que é que ele ia viver, o que é que ele ia enfrentar. E ele sai do Getsemane diretamente para ser preso e depois viver tudo que viveu, dos açoites, dos julgamentos, de todas as brincadeiras, né? Não é brincadeira, não está me faltando a palavra agora, mas toda aquela chacota feita com Jesus, né? Em cima dele, de muito sofrimento, de muita chacota, de muito bullying, né? De muita acusação, de muita violência, de muito desrespeito com a pessoa de Jesus. Ele foi de fato, como diz Paulo, humilhado e humilhado até a morte e morte de cruz. De cruz. Mas no Getsemane, Jesus está passando pelo momento mais difícil da vida dele. Podemos assim dizer. Ou o momento que preparava ele para o momento mais difícil. E ele tem uma postura aqui. Eu queria tirar aqui 7 lições do Getsemane. Eu vou ser bem objetivo. Mas são 7 lições do Getsemane, das posturas de Jesus, da maneira como ele agiu nesse momento tão perto de um sofrimento tão grande que ele ia viver. Que a gente possa trazer isso para a vida da gente. Trazer essas lições para a vida da gente do que a gente está vivendo aqui. Essas 7 lições do Getsemane. Então vamos trazer para as 7 lições para a gente viver o momento da quarentena, para a gente viver o momento do desemprego, para a gente viver o momento do luto, para a gente viver o momento do adoecimento, para a gente viver o momento dos conflitos familiares. Vamos trazer essas lições para o nosso Getsemane. Vamos trazer essas lições para o nosso momento de dor, para o nosso momento de dificuldade, tá? Eu vou destacar, eu não vou ler o texto todo, eu vou destacar algumas coisas, é um texto bem conhecido. Então, se você depois lê o texto, vai lá em Mateus 26 de 36 a 46, você vai ler o texto todo. Mas a primeira lição do Getsemane, eu queria que você trouxesse aí para você, é falar para as pessoas que você está passando por um momento difícil. Sinalizar isso. Sinalizar isso. No versículo 38, Jesus vai para o Getsemane e ele se destaca do grupo dos discípulos e ele pega Pedro, Tiago e João e vai com eles 3 mais para frente. No versículo 38, Jesus diz para eles: a minha alma está profundamente triste. Jesus está dizendo para o ciclo mais íntimo dele, tá? Que são os 3, tinha os 70, tinha os 12, tinha os 3, né? Os 70, tinha a multidão, tinha os 70, tinha os 12, dos 12 ele tem os 3 mais chegados, dos 3 mais chegados ele tem João. Certo? E ele chama esses 3 e diz: a minha alma está profundamente triste. A gente imaginar um negócio desse, né? O Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Verbo que se faz carne, a luz do mundo, o sal da terra, sabe? O Deus Todo-Poderoso encarnado, olhando para uma criatura humana e dizendo, na sua forma humana, olhando para uma criatura humana e dizendo: a minha alma está profundamente triste. E nós, que somos humanos, que não somos Deus, embora sejamos a imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos Deus, não queremos falar para esse ciclo mais íntimo que nós não estamos bem. E é fundamental que você fale que está passando por um momento difícil. Às vezes nós não falamos isso para as pessoas mais próximas da gente. Não falar, não verbalizar, não assumir que você está passando por um momento difícil, significa tornar esse momento difícil extremamente solitário. E o momento do vale, quando se junta com a solidão, eu não estou falando de solitude, eu estou falando de solidão, ele se torna extremamente mais complicado. Então, a primeira coisa que Jesus faz, quando ele chega no Getsemane, ele separa dos 12, chama só os 3, vai para o cantinho e diz: meu povo, eu não estou bem. Eu não estou bem. Se mostrou fraco. Se mostrou fraco. Então, primeira lição do Getsemane. Está passando tempos difíceis? Aprenda a dizer que você não está bem. Tem gente que tem extrema dificuldade de fazer isso. Se sente como se estivesse se desnudando, e é um desnudar, mas como se isso fosse um risco. Como se isso fosse um demérito. Como se isso diminuísse você. Então a importância de você chegar para as pessoas e dizer: eu não estou bem. Eu não estou bem. Jesus conseguia fazer isso. Juntou os 3 e disse: eu não estou bem. Você tem feito isso dentro da sua casa? Você tem feito isso
Ou as pessoas descobrem que você não está bem quando você as agride. Ou as pessoas descobrem que você não está bem porque você não está falando com elas direito. Ou as pessoas descobrem que você não está bem porque você foi ríspido ou ríspida. Porque você foi grosso. Porque você foi indiferente. Porque você não falou. Porque você não está cumprimentando. Porque você não está dando afeto. Jesus chegou e disse: eu não estou bem. Ou se isola, né? Jesus se isolou, mas ele não se isolou para estar sozinho. Depois ele vai se isolar, tá? Mas o isolamento dele tem um propósito. Mas a princípio, ele diz o quê? Eu não estou bem. Eu não estou bem. A gente precisa aprender a dizer isso, a fazer isso. Segunda coisa. Não camuflar o sentimento. Não camuflar o sentimento que você está tendo. Às vezes a gente quer dar uma maquiada no sentimento que a gente está tendo. Ah, você não está bem, mas você não está bem como? Não, mas eu só não estou bem. Não camuflar. Se você conseguir falar sobre ele, fale. Olha o que é que Jesus faz. Esse versículo 38 de Mateus 26, para mim ele é uma pérola. É uma pérola. Olha o que ele diz aqui. A minha alma está profundamente triste, já falei sobre isso. E ele acrescenta, numa tristeza mortal. Ou seja, ele não camufla o sentimento dele. A primeira coisa que ele faz é dizer que ele está triste. A minha alma está profundamente triste. Fale que você não está bem. Numa tristeza mortal. Ele não camufla, ele não tenta, sabe, dar uma maquiada para não preocupar o outro. A gente às vezes tem essa bondade, né? Essa bondade de maquiar o nosso sentimento para não preocupar ninguém. Ou de maquiar o nosso sentimento que não estou bem, mas também não estou desesperado. Eu não estou bem, mas também não é assim, né? Eu tenho controle sobre a minha vida, eu sou inteligente, eu tenho formação, eu sou uma pessoa equilibrada, eu sou uma pessoa madura, eu sou um adulto. Será? Será? Será que isso tudo está resolvendo de alguma coisa? Então o que ele diz aqui? Estou profundamente triste, ele fala do que ele está passando por um momento difícil, e ele diz numa tristeza mortal. É tipo assim, eu tô mal pra caramba. Entendeu? Ele não camufla. Ele se coloca como é. E aí ele faz uma terceira coisa, que é a terceira lição do Getsemane. Terceira lição do Getsemane. Ele diz, de forma muito clara, ele reconhece que precisa de apoio. Ele pede ajuda. Ele pede ajuda. Ele diz, e é tudo no versículo 38, para mim é uma pérola. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, ele não camufla, tipo, eu não tô bem mesmo, fiquem aqui e vigiem comigo. Tá tudo no versículo 38. Fiquem aqui e vigiem comigo. É dizendo assim, eu preciso de vocês. Se afastou dos 70, se afastou dos 12, chamou os 3 e abriu o coração dele e disse, é muito difícil a gente abrir o coração da gente para os 70. Para a multidão nem se fala. Para os 70 é complicado. Para os 12 é complicado também. Às vezes vai ser mal interpretado. Você chama os 3, né? Você chama os 3. E para os 3 você deságua. Para os 3 você abre mesmo e diz, eu não estou legal. Não estou legal mesmo. Eu preciso de ajuda. Jesus diz, fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo. Tá claro as 3? As primeiras 3 lições? Primeiras 3 lições. Falar que está passando por um momento difícil. Não camuflar o sentimento. E reconhecer que precisa de apoio. Reconhecer que precisa do apoio. São as 3 primeiras coisas. Está tudo no versículo 38. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Como é mais saudável alguém que passando por um momento de dor consegue fazer essas 3 coisas? Isso não vai resolver nada do meu problema. Do seu problema não, mas talvez resolva muito do problema que está dentro de você. Como é mais saudável alguém que passa por um sofrimento conseguindo fazer isso? Falar que está passando por um momento difícil, não camuflar o sentimento e pedir apoio. As 3, tá? Vai guardando. São 7. São 7. A quarta lição do Getsemane é não adoecer com a falta de apoio. Eu não estou dizendo para você pedir apoio. Não estou. Mas e aí? E quando o apoio não vem?
quando o apoio não vem. Porque Jesus saiu, se afastou dos 70, se juntou veio com os 12 para ali, né? Foi para ceia, lava pé e tal, aí vai pro Getsêmani. Lá no Getsêmani ele pega e afasta lá os outros, né? Vem só com os 3 pro cantinho e abre o coração deles. Eu não tô legal, eu tô mal pra caramba e eu preciso que vocês fiquem aqui e vigiem comigo. Aí ele sai e vai orar. Quando ele volta, o que é que os amigos dele estavam fazendo? O que é que os 3 de confiança estavam fazendo? Dormindo. Dormindo. E aí quando Jesus volta, quando eu digo, o quarto ponto aqui é não adoecer com a falta de apoio, tá certo? Porque às vezes a gente até pede ajuda, mas quando a ajuda não vem, a gente adoece. Aí diz, não peço mais não. Não peço mais não, porque eu peço e o pessoal faz dormir, aí vai ganhando um peso dentro de você, você vai adoecendo com isso. Jesus quando volta, Jesus não faz, não, a maturidade de Jesus não está em olhar para aquilo e dizer, não, mas eu não estou nem aí, eu só pedi ajuda para vocês. Na verdade, eu queria só demonstrar para os meus discípulos futuros que que era importante pedir ajuda, mas eu sabia que vocês não iam me ajudar. Eu sabia, não, Jesus, a saúde de Jesus está quando ele volta, ele olha para os discípulos e diz assim, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Ele expressa o sentimento dele para quem não deu apoio. Ele expressa o sentimento, ele não deixa de falar. Ele até dá tá no 40 e no 41. No 41 ele vai dizer, olha, vigiem, dá uma lição de moral neles. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí ele vai, quando ele volta, eles estão dormindo de novo. Aí nessa hora, Jesus, já na terceira vez, quando ele volta da terceira vez, ele olha para eles e diz, vocês ainda dormem e descansam? Ele não deixa de falar, ele não deixa de dizer, vocês não puderam ficar comigo em nenhum momento. Ele fala, mas ele não guarda isso no coração. Ele não guarda isso no coração. Pouco tempo depois, ele está na cruz, pregado. E um desses, que estava dormindo quando Jesus precisou dele, Jesus olha para ele e diz, João, está aí a tua mãe. Mulher, falando para Maria, ela diz, mulher, está aí o teu filho. Ele entrega a mãe dele para ser cuidada por João. Porque Jesus não definiu João, e não riscou João do caderninho dele, e não perdeu a confiança total em João, porque João dormiu na hora que Jesus precisava dele. Jesus sabia que se João estava dormindo ali, sabe, sim, foi falta de percepção deles, ele podia estar muito cansado. Às vezes as pessoas não nos ajudam porque elas também estão com alguns problemas. E a gente fica com aquela mágoa no coração, quanto mais magoado a gente vai ficando, mais a gente vai se fechando para as pessoas, mas a gente vai não pedindo mais ajuda para ninguém. A gente não para de pedir ajuda do nada, não. É porque as pessoas vão falhando com a gente e a gente vai se fechando. A gente vai se fechando. Então, numa situação como essa, Jesus, sim, coloca o sentimento dele. Olha a saúde emocional. Jesus coloca o sentimento dele, diz, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Não é possível um negócio desse. Aí quando volta, vocês ainda estão descansando. Ele não deixa de reclamar não, sabe? Mas ele não guarda aquilo no coração dele. Pouco tempo depois, quando ele olhasse para João, se fosse eu ou você, podia estar na cruz e dizendo, olha João ali, podia pedir para minha mãe cuidar dele, mas esse cara não presta não. Pedi para ele orar por mim um pouquinho, ele não conseguiu. Eu fui lá, disse pro cara que eu não estava bem. A gente fica na ladainha, entendeu? A gente às vezes nem fala para a pessoa. A gente fica falando com a gente mesmo. Ou vai falar para outra pessoa. Jesus foi lá e falou para ele. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora. Parece que Jesus lava a roupa suja ali rápida e não guarda aquilo no coração dele. Porque depois, quando ele está na cruz, ele vê João e ele diz, mulher, eis aí o teu filho. E olha para ele e diz, eis aí tua mãe. E a gente sabe que João cuidou de Maria. Levou Maria para ser uma ajudadora dele no ministério que ele desenvolveu. E Jesus não perdeu a confiança em João por causa disso. Então, nos momentos difíceis, quando você pedir ajuda, fique certo de que algumas ajudas que você vai pedir vão falhar. Não risque essas pessoas da sua vida. Como se você fosse a pessoa mais confiável do mundo, que sempre ajuda todo mundo quando todo mundo precisa de você. Isso não é verdade.
Você também não cuidou de algumas pessoas quando algumas pessoas precisaram de você. Isso é normal da nossa existência. Nós não somos essas pessoas o tempo todo dispostas e disponíveis para cuidar do outro. Tem hora que a gente não está bem e a gente foge de quem está precisando de ajuda. Isso acontece com todo mundo. Com todo mundo. Então é muito importante que você, ao olhar para isso tudo, você diga assim, eu vou pedir ajuda, mas eu não vou adoecer com a falta de apoio. Mas pastor, para que serve então pedir ajuda se a ajuda não vai vir? É um exercício que organiza o seu coração. O pedir ajuda, mesmo que a ajuda não venha, ele é um ato, é um exercício, é uma atitude que diz para o seu coração que você precisa de ajuda. Pedir ajuda mantém você humilde diante do momento difícil que você está vivendo. Então, ainda que a ajuda não venha, o pedir ajuda, ele é cura. Eu peço ajuda, mas a ajuda não vem, então não vou pedir mais. Não, continue pedindo. Porque isso trabalha a sua humildade. E quando a ajuda não vier, e muitas vezes, meu povo, a ajuda falha. Vocês concordam comigo que a ajuda dá uma falhada legal? Ela falha. A ajuda falha. Mas não tem problema. Você continua pedindo. Você continua pedindo. Você continua colocando. Sabe? A ajuda vai chegar. E a Adri colocou aqui, né? Aqui é uma ótima ajuda para mim. Tipo, às vezes a gente pede ajuda para alguém, essa pessoa não consegue dar ajuda pra gente. Aí Deus vê a gente pedindo ajuda e manda outra pessoa ajudar a gente. Porque você está sendo humilde para pedir ajuda. Entendeu? Você pede ajuda para a pessoa não te dá. Você está lá quebrantado, pedindo ajuda. Tem um pai do céu que vê. Diz, aquele meu filho está precisando de ajuda. Ele está reconhecendo que precisa de ajuda. Eu vou mandar uma outra pessoa para ajudar ele. Certo? Então, peça ajuda. Mesmo que a ajuda não venha. E não vai ficar magoado com a pessoa, porque a pessoa não ajudou você, não. Eu mesmo já me pediram ajuda algumas vezes, e eu não estava em menor condição de dar ajuda. E eu já falhei milhares de vezes com muitas pessoas. Tem uma das coisas que é horrível de ser pastor, é o sentimento que você tem o tempo todo que você está falhando com as pessoas. Porque você não consegue ajudar e dar conta de todas as demandas. Então isso é um sentimento que você tem que saber trabalhar com ele. Então nós vamos falhar com as pessoas. E as pessoas vão falhar com a gente. Não pare de pedir ajuda por causa disso. E não risque a pessoa do seu caderninho. Não risque. Risquei. Meu caderninho, ó. Risquei. Pedi ajuda, não deu. Aí agora, ó, tá ali. Podia pedir para fazer isso, mas não vou pedir. Não vou pedir porque não é de confiança. Rapaz, eu falei que tava mal. Aí, vocês conhecem essa fala, né, pessoal? Conhece essa fala? Essa fala levou você para onde? Pro isolamento, pro afastamento. Essa fala não ajudou você em nada. Não risca a pessoa do seu caderninho. Por quê? Ela falhou com você quando você pediu ajuda. E continue pedindo ajuda mesmo quando a ajuda não vem. Porque isso alinha o seu coração numa postura de humildade. O Pai do Céu vê você pedindo ajuda e vai mandar um socorro de um outro lugar para cuidar de você. Desamparado você não vai ficar, não. Deus vai mandar socorro de um outro lugar para cuidar de você. Amém? Amém? Vamos para a quinta? Quinta, sexta e sétima, para a gente encerrar. Depois eu vou mandar essas lições do Getsemane, vou mandar no grupo de WhatsApp, tá? Eu vou mandar depois no grupo de WhatsApp. Aí você recebe lá no grupo de WhatsApp, organizadozinho, vou mandar no grupo mesmo, como texto mesmo, não vou mandar como PDF não. Vou depois só copiar aqui e vou jogar lá, tá bom? Quinta, sexta e sétima. No final, quem não souber, eu falo como é que faz para fazer parte do grupo de WhatsApp. A quinta. Ir ao Pai pedindo ajuda. Ir ao Pai e pedir. É isso que Jesus faz. Jesus chama os 12, deixa os 12, vem só os 3, fala que não tá bem, fala que tá mal pra caramba, pede para eles cuidarem dele, e em seguida ele faz o quê? Ele diz, fiquem aqui porque eu vou ali orar. Fiquem aqui. Aí o isolamento, alguém falou de isolamento? Quando o isolamento, ele é um isolamento para estar só, ele não é bom. Ele não é bom. Mas quando o isolamento é um isolamento para você ter um encontro com você, e principalmente o encontro com o Pai, esse isolamento é precioso. Precioso. Se você está indo para ter um encontro com você, valeu.
Se você está indo para ter um encontro com o Pai, perfeito, nós precisamos desse isolamento. Então ele se isolou. O texto diz, no versículo 39, tá? Versículo 39, ele diz aqui o seguinte: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. E ele começa a oração dele dizendo: meu Pai, meu Pai, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Meu Pai. Aí ele fala o que ele está sentindo. Ele fala o que ele está pensando. Ele fala. Ele coloca lá o que ele está sentindo. E aí alguém está perguntando aqui, não participo do grupo, como posso receber o conteúdo? Apenas pelo grupo, porque a gente não tem outra forma de enviar, tá? Mas o grupo, ele é um grupo que só eu e o pastor Felipe postamos. Ninguém escreve nada no grupo. Então a única coisa que você vai receber nesse grupo é o conteúdo. Nada mais. Não tem bom dia, não tem boa noite, não tem versículo bíblico, não tem nada disso. É só o conteúdo do que a gente tem conversado aqui. Tá? Então depois eu digo como é que faz para entrar nesse grupo. Mas aqui, no final eu falo, tá bom? Então, ir ao Pai e pedir. Ele vai lá e diz: meu Pai, meu Pai, meu Pai. E aí coloca o que ele está sentindo. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Eu imagino, pessoal, que a gente às vezes acha que algumas coisas que a gente quer pedir a Deus não é razoável, a gente não devia pedir. Mas não tem isso não. Vai lá e pede. Porque assim, Jesus já sabia que esse era o caminho. Desde o começo do ministério dele lá no deserto, na tentação que ele teve, nas revelações que ele recebeu do Pai, ele sabia que o caminho era esse. Ele sabia. Mas e aí, ele deixou de ir lá pedir? Ele foi pedir. Deus respondeu o quê? Nada, porque não tinha o que responder. Não tinha o que responder. E dizer o quê, meu filho? A gente já conversou sobre isso. Sabe quando o teu filho chega para te pedir uma coisa que você já falou para ele 1000 vezes que não vai rolar? E aí ele diz: pai, tô calado, porque eu já lhe falei que não vai rolar. Tanto que o silêncio de Deus, o silêncio do Pai, as orações de Jesus no Getsemane é a resposta. Porque aquilo que tinha que ser dito já foi dito. Mas ir ao Pai, e ainda assim, mesmo sabendo, vai lá e pede: filho, faz isso. E ele começa: meu pai. Um filho deixa de pedir um negócio pro pai porque sabe que o pai não vai dar? Não, ele pede. Ele pede. Ele vai lá e pede. Foi o que Jesus nos ensinou. Pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, e buscar e achareis. Então a gente é chamado e desafiado a ir lá e derramar o coração da gente com o Pai. Colocar o que está sentindo. Por isso às vezes a gente pega, sabe, uma pessoa ir lá e fala: meu pai, eu não quero viver isso, eu não quero passar por essa situação, eu não quero passar por esse desemprego, eu não quero passar por isso tudo que eu estou passando aqui. Sabe, eu não quero perder meu pai, eu não quero perder minha mãe, eu não quero perder meu filho, eu não quero perder. Você vai lá e fala. Fala. O papel do filho é pedir. O pai vai decidir se ele vai dar ou se ele não vai dar. Mas o nosso papel é pedir. E quando a gente faz isso, a gente está vivendo um relacionamento com o Pai. E no momento difícil, como é importante você falar e saber que o Pai está ouvindo. Mesmo que ele diga não, mas ele está te ouvindo. Porque pode ser que ele diga: meu filho, dessa vez não vai dar. Não vai dar. Sabe, eu lembro do meu avô. Meu avô faleceu de câncer com 61 anos. Tive muito pouco tempo com ele. E ele, um cara muito de Deus, muito usado por Deus. Já tinha tido experiências com Deus de ser usado em manifestações de cura na vida de outras pessoas, orando por outras pessoas. E ele teve um câncer. E ele no câncer, no momento final da vida dele, acho que foi minha mãe que chegou para ele e disse: pai, o senhor já orou pedindo para Deus lhe curar? O senhor sempre orou e Deus usou sempre sua oração para curar um, curar o outro. Ele disse: meu filho, eu já orei, mas Deus não vai me curar. Ele orou e percebeu que não ia rolar. Que não ia rolar. Morreu rápido, meu avô. Morreu muito rápido. Sabe? Mas ele pode não ter tido a resposta do pai. Mas a conversa com o pai ele teve. Isso fez diferença. Ele não teve a resposta que ele queria. Mas ele teve a conversa.
O pai não fez o que ele queria, mas o pai estava ali. Percebe? Então, no momento difícil, nem sempre a gente vai ter o que a gente pede a Deus. Nem sempre. Mas o pai vai estar lá. Ele não nos faltará. Pode nos faltar. E vai nos faltar. Soninha, você estava orando, não estava? Pedindo para Dona Teresa ser curada. Não foi? Ela faleceu hoje. Deus respondeu a oração de vocês do jeito que vocês pediram? Não. Mas Ele estava lá ouvindo vocês. E no olhar de afeto e de carinho, Ele chegou para vocês e disse: não, eu vou levar a Dona Teresa. E levou. E levou. Não fez o que vocês queriam. Não fez o que vocês pediram. Você já pediu coisas a Deus e Deus não fez o que você pediu? Coisas boas, legítimas. Deus não fez. E aí? Ele não fez o que a gente pediu, mas Ele estava lá. Ele estava lá presente, Ele ouviu o nosso clamor, Ele simplesmente por uma coisa que nós não, motivo que nós não sabemos, Ele agiu de uma outra forma, Ele atuou de um outro caminho, que não era o caminho que a gente pediu. E Jesus viveu isso. Jesus viveu isso de forma muito, muito intensa. E aí, meu povo, vem a sexta lição. Porque se aí ao Pai e pedir, a quinta lição, a sexta é não espernear. Não espernear que eu falo, é porque às vezes a gente foi criado dentro de uma sociedade que nos vendeu a fé, ou nos vendeu a fatura, nos deu a fatura, nos vendeu um ticket para um mundo que nós iríamos ter tudo o que a gente quer. Aí vem uma religião e vende um outro ticket para você, dizendo que você vai ter tudo que você quer porque você é filho do rei. E aí, quando a coisa não acontece, do jeito que a gente quer, a gente pega esses dois tickets que deram pra gente e a gente começa a espernear, a cobrar por esses tickets que deram pra gente. Vocês me deram um ticket dizendo que eu ia viver uma vida perfeita. Vocês me deram um ticket dizendo que Deus, que eu sou filho do rei, eu não ia ter sofrimento na minha vida. Que se eu desse meu dízimo, eu ia ter prosperidade, eu não ia ter desemprego. De que se eu tivesse fé, eu ia ver uma montanha se movendo e tudo que é doença sendo curada. Mas não é assim a vida. E quem deu esses tickets para você, lhe dizendo isso, não foi Deus. Não foi Deus. Quem deu esses tickets para você foi Satanás. Pode até ter sido dentro da igreja, mas foi Satanás. Quem deu esse ticket para você foi Satanás. Através de uma cultura do mundo que nós vivemos, hedonista, comprometida com prazer, e dizendo que nós podemos tudo. Nós não podemos tudo. E nunca poderemos. No mundo tereis aflição. Deus não deu esse ticket para você. Deus não deu. E aí a gente não vai espernear. A gente pode chorar, a gente pode lamentar, a gente pode desabafar, sabe? Mas espernear que eu falo, pessoal, não é deixar o sofrimento, não. É aquela coisa da criança que bate os pés dizendo: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas você disse que ia dar, você disse que ia dar. Esse espernear que eu tô falando. Sofrer, pode sofrer. Chorar, desabafar, falar umas coisas para Deus, pode fazer. Agora espernear, Deus não prometeu isso pra gente. Não prometeu. E que a gente tenha essa consciência. Jesus não esperneia. Jesus não esperneia. Quando ele vai lá na outra vez, ele vai uma outra vez orar, está no versículo 42. Ele diz: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. É como se ele dissesse assim: tá bom, então bora. E aí vem a sétima lição. A sétima lição é em frente. Em frente. Enfrenta o problema que você tem pela frente. Enfrenta. O que é que Jesus, no versículo 46, Jesus chega para os discípulos que estavam dormindo e diz: levantem-se
e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus vai enfrentar o problema. Um momento como esse, Sônia, que Dona Teresa partiu para a glória. O que a gente tem para fazer agora? Enfrentar. Te pediu. Deus não fez o que a gente pediu, mas Ele estava lá. A gente não está esperneando. E a gente vai enfrentar agora. Então, seu esposo está lá com o Rodrigo, enfrentando, resolvendo as coisas. Depois vai enfrentar a dor, vai enfrentar a saudade, vai chorar diante do Pai de novo. Vai chorar diante do Pai de novo. Vai viver um bocado de coisa. Um bocado de coisa. E vai enfrentar. E Jesus chega e diz, levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. E ele vai e enfrenta. E ele vai e enfrenta. E tem tempo difícil na vida da gente que não adianta a gente querer fugir dele. Tem hora que a gente tem que enfrentar. Então, se você pediu ajuda, vou falar os 7 agora, tá? Se você falou que está passando por um momento difícil, não camuflou seu sentimento. E se eu tô mal pra caramba, você pediu ajuda, não adoece quando a ajuda não vem, porque a ajuda muitas vezes falha, e aí você vai e faz o quê? Se afasta daqueles e vai lá ir ao pai pedir, pede ao pai, meu pai, aí pede. Só que nem sempre o pai responde do jeito que a gente quer. Mas a gente não esperneia, porque não, a gente entende que esse ticket de mundo perfeito não foi Deus que deu pra gente, e a gente vai enfrentar o problema que a gente tem para enfrentar, o sofrimento que a gente tem para enfrentar. Amém? Amém? Hoje essa live ela não trouxe nenhuma proposta para evitar o sofrimento, mas um como viver o sofrimento. Porque Jesus ali está vivendo o sofrimento dele, como ele viveu esse sofrimento de forma plena, de forma saudável. E que a gente possa conseguir passar pelos sofrimentos da vida da gente dessa forma, meu povo. Dessa forma. Tá bom? Deus abençoe grandemente, grandemente a vida de todos vocês, de todos nós. De quem está aqui na live acompanhando, quem vai acompanhar depois, né? Quem vai depois acompanhar no YouTube, quem vai acompanhar depois no Spotify, que depois a gente coloca o áudio lá. Então, assim, que você possa estar recebendo essa palavra e conseguindo enfrentar esse sofrimento. Eu vou colocar aqui as 7 lições do Getsemane no grupo de WhatsApp, tá? Como é que faz para entrar no grupo de WhatsApp? Você escreve, eu vou escrever aqui, tá? www.igrejacandeias.org/zap, tá? igrejacandeias.org/zap. Eu vou fixar esse comentário aqui. Pronto. Nesse link, certo? Não é um link que você não vai clicar aí, não precisa clicar aí agora, mas você depois escreve, pega o seu navegador e coloca. Você clicando nisso, você entra automaticamente no grupo de WhatsApp da gente, tá? E você lá recebe os avisos das lives, recebe o material que a gente vai aqui, vou pegar depois aqui e vou enviar lá, essas 7 lições do Getsemane. A gente está sempre enviando e avisando, enviando conteúdo e avisando sobre conteúdos que vão ser lançados, tá? Esse link em qualquer navegador que você apertar, você entra no grupo, só escreve eu e o pastor Felipe. Só os administradores postam. Então é um grupo que você não vai conseguir escrever nada. Para alguns é um terror, porque as pessoas gostam de botar a mãozinha, de agradecer. Então você recebe um negócio e não pode reagir, entendeu? Porque o segredo é esse, tá? O segredo é esse. Nós temos aí umas 450 pessoas participando desse grupo. São mais de um grupo, são 3 grupos, né? Porque um grupo de WhatsApp só vai um número limitado. Nós temos 450 pessoas participando desse grupo e fiz uma contagem esses dias. Nós temos 98 pessoas que não são de Fortaleza. 98 pessoas que são pessoas de fora de Fortaleza que têm acompanhado junto com a gente. Então, assim, muito legal esse público que tem acompanhado com a gente, que está caminhando com a gente. Tá bom? Muito legal. Então você clica aí e entra lá. É muito legal a gente poder estar com vocês participando com a gente. Olha aí, eu sou de São Paulo, Belém do Pará. Tem o pessoal participando com a gente. Muito legal. Meu povo, que Deus abençoe a gente. Que a gente tenha condição de passar pelos momentos difíceis, seguindo essas lições.